Poder Infinito. Neville Goddard. 16 de fevereiro de 1968. Robert Browning nos diz: a verdade está dentro de nós mesmos. Não surge das coisas exteriores. Não importa o que você veja. Há um centro mais íntimo em todos nós onde a verdade habita em plenitude para saber, em vez de insistir em abrir um caminho. De onde o esplendor aprisionado pode escapar. Isso está afetando tudo. Como uma luz que deveria existir. Minha palavra é verdade. Esta verdade está dentro de você, esperando para ser aceita, para ser experimentada. Falando ao seu Pai no capítulo 17 de João, Jesus disse: eu lhes dei as palavras que tu me deste. Eles os receberam e sabem, em verdade, que vim de ti, e eles acreditaram que você me enviou. Agora vou te contar a verdade. O poder me levou a estar na presença do Senhor ressuscitado. Vestindo a forma humana divina, ele me abraçou e me incorporou em seu corpo de amor infinito. Vestindo seu corpo de amor, fiquei diante de Deus Todo-Poderoso, que disse: é hora de agir. Então fui enviado de volta a este mundo para contar a história de Deus como o poder infinito da imaginação humana. A energia nuclear poderia destruir a cidade de Nova York. Mas o poder de que falo vai muito além da energia nuclear. Suponha que você entre em uma cena animada, como a Grand Central Station, em Nova York, no pico da hora do rush, ou o mercado de ações durante um dia agitado. Ao olhar para isso, você interrompe uma atividade dentro de você e tudo fica parado como se estivesse congelado. Não importa quanto tempo você o segure, seja um segundo, um minuto ou uma hora, quando ele é liberado, a cena torna-se animada novamente, à medida que todos continuam com suas intenções. Agora suponha que, tendo detido a atividade dentro de si, você mude as suas intenções, e libertando a cena com a motivação alterada, descubra que eles se movem sob compulsão para cumprir aquilo que agora pensam ter iniciado. Você percebe que com esse poder você poderia fazer com que eles cometessem suicídio e pensassem que era isso que eles queriam? Como os lemmings, você poderia fazê-los correr em direção ao oceano, entrar além de suas profundezas e se afogar. Isso é o que você pode fazer com esse poder, mas não será seu até que você seja primeiro incorporado ao corpo do amor. Isto eu sei por experiência, pois interrompi uma atividade que parecia ser independente de mim, para descobrir que embora suas formas existissem, sua vida não existia. Ativando minha palavra, a vida deles estava em mim, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu a mim, seu filho, ter vida em mim mesmo. Agora, ninguém vem a mim, a não ser que meu Pai o chame, de mais ninguém. Começando pela superfície do meu ser, ensino o poder infinito da imaginação humana, sem saber até que ponto acreditaremos nela. Muitos são chamados para ouvir a história da salvação. Poucos são escolhidos para acreditar nisso. Muitos me dirão que acreditam, mas acho que é apenas da boca para fora. Não estou aqui para julgar ninguém. Fui enviado não para condenar ou julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo através de mim. O homem é salvo pela crença e condenado pela falta de crença na natureza do Filho de Deus. Esse Filho, chamado Cristo no Novo Testamento, é definido como o poder de Deus e sua sabedoria. Quando Deus se entregou a mim, Ele enviou seu poder ao mundo, esperando que o talento que me foi dado fosse investido com sabedoria. Quando conto aos outros o que me foi revelado, independentemente do que digam, dobrei o investimento e ouvirei as palavras: muito bem, meu servo bom e fiel. Entre na alegria do Senhor. Agora deixe-me mostrar como os discípulos são selecionados. Esta seleção é sempre feita no fundo da alma, como é o caso desta senhora, que escreveu, dizendo: na noite de sexta-feira passada fui para a cama repleta da mensagem que ouvi de ti, para me encontrar num lugar distante, remoto no tempo e no espaço. Estou sentado em uma cadeira em uma grande sala vazia, com fachada de vidro e pilares de mármore. De repente, uma carruagem automotor aparece. Parando em frente à minha janela, vejo a porta da carruagem aberta, quando um homem que é a personificação do poder e da autoridade sai.
Ele é alto, tem cabelos grisalhos encaracolados, usa uma capa tipo envelope e carrega uma pequena maleta. Movendo-se rapidamente, ele entra na sala e caminha até mim. E começa a falar de poder. Ao olhar para ele, reconheço você, Neville. Agora personificado como poder, percebo que você é Deus e Neville. Não mostrando nenhum sinal de reconhecimento, você continua a falar de poder, puro poder não adulterado. Então, tão repentinamente quanto você se aproximou, você se virou e saiu rapidamente. Como se a carruagem tivesse aparecido com hora marcada, você entrou nela e desapareceu da minha vista. Acordei perplexo, anotei a experiência e voltei para a cama dizendo para mim mesmo, preciso contar isso a Neville. Instantaneamente estou dormindo, revendo o sonho, quando minha amiga Marge Broome apareceu. E sou atingido na testa por um topázio polido de 3 a 4 polegadas de comprimento e 3/4 de polegada de espessura, incrustado com ouro. Ao observá-lo, um homem se aproximou e disse, isso é muito valioso. Você pode quebrá-lo em vários pedaços e ganhar muito dinheiro com isso. Essa ideia comercial me atraiu, então coloquei-a na bolsa e novamente me dirigi à sua casa para lhe contar o sonho. De repente, percebi que Marge havia sumido, assim como meu carro, minha bolsa e meu topázio. Não tendo transporte, dinheiro ou identificação, disse a mim mesmo. O que eu faço? Então interrompi o pensamento e disse. Vou entrar e imaginar que estou com Neville. Instantaneamente estou em seu apartamento lhe contando o sonho. Quando chego a contar como me imaginava ali, a campainha tocou e um grupo de meninos e meninas alegres e felizes entrou, causando tanta confusão que acordei dizendo para mim mesmo. Contarei a ele na segunda-feira. Na segunda-feira passada ela me trouxe a carta. Minha obra não estará completa até que meu pai, no fundo da alma, chame meus 12. Reconhecendo e aplicando a verdade das minhas palavras, esta senhora foi chamada para testemunhar a personificação do poder infinito. Ela ouvia como o homem que ela conhecia como Neville, mas ela sabia que ele era Deus. Muitos me veem como um homem físico. Poucos veem minha verdadeira identidade, que se revelou no fundo da alma. Mas não sou o único. Sei que todo filho nascido de mulher um dia será chamado e abraçado para se tornar um com o corpo de Deus. Então, assumindo a forma do amor, ele também será enviado por Deus. Após a incorporação ao corpo de amor, fui enviado vestindo a vestimenta de Jesus Cristo e o poder e a sabedoria da imaginação. Agora sei que sou o poder que pode efetuar a realização do desejo. Não tendo amigo, carro, dinheiro ou topázio, esta senhora lembrou-se do poder de que falo. Ela o exerceu instantaneamente e sem qualquer meio de transporte e se viu em meu apartamento me contando o seu sonho. Agora isso é poder. Há um enorme poder na riqueza, assim como na bomba atômica, mas o seu poder é como um foguete comparado ao poder da imaginação. Sem qualquer formação ou formação por trás de você, você pode permanecer em qualquer estado de sua imaginação, como se fosse verdade, e de certa forma ninguém sabe que seu poder o levará, sem topázio, amigo ou carro, vá ao estado de sua escolha. Esse é o poder sobre o qual fui enviado para lhe falar. Este poder, personificado como Jesus Cristo, é investido no homem como sua imaginação humana. Jesus Cristo é quem me enviou. Ele nunca me abandonou, então quando você me vê, você o vê. E quando eu sair daqui, voltarei ao corpo do amor. Esta senhora foi chamada. Ela tem sido fiel à palavra e provou isso a si mesma nas regiões mais remotas de sua mente. Eu dei a ela a palavra que o Pai me deu. Ela recebeu isso e agora conhece a verdade por experiência própria. Ela viu o poder, personificado como homem. Ela sabia que ele era Deus, mas o homem que ela conhecia como Neville. Ela teve que vivenciar isso no fundo de sua alma para saber que era a verdade. Agora, enquanto lhe conto outro sonho, lembre-se, tudo, não importa o que seja, é um símbolo. Esta senhora encontrou-se num dormitório com muitas outras meninas.
Cada menina segurava um gráfico que cobria 12 dias, com cada dia encabeçado pela primeira letra de um evento que ela vivenciaria naquele dia. Uma menina mostrou-lhe um gráfico com a letra OK marcando o dia, informando que seu filho seria sequestrado, pois ela precisava dessa experiência. Ficando com raiva, esta senhora disse à menina que ela não precisava passar por essas coisas. Que ela pudesse rever a experiência do dia usando o poder da sua imaginação. Quando a dúvida começou a permear a sala, ela pegou seu próprio filho e foi embora. Depois do que pareceu ser muito tempo, esta senhora voltou e encontrou o quarto agora ocupado por outra pessoa, que havia retirado seus livros. Ao exigir a volta deles, o cenário mudou, e ela se encontra em uma sala onde todos cantavam porque sua avó estava chegando. Embora sua avó tivesse morrido em 1962, ela parecia jovem, com muita vitalidade. Eles se abraçaram e ela pôde sentir o frescor da pele da avó. Então seu corpo ficou rígido e ao cair contra a senhora, ela viu o simbolismo do ato de amor. Esta senhora provou o poder da era que está por vir e agora vê tudo como um símbolo e nós, apenas atores no jogo da vida. Voltando ao antigo estado, ela vê a mesma peça sendo repetida com pequenas modificações. Ao tentar trazer o passado de volta ao estado anterior, substituindo seus livros, ela percebe que isso não significa nada. E ao ver sua avó viva, jovem, vital e maravilhosa e reconhecer o simbolismo que ela representa, sua avó desaparece de vista. Fui enviado para lhe falar de um poder do qual você pode estar totalmente inconsciente. Para lhe dizer que você não precisa de nenhuma formação social, intelectual ou financeira para atingir seus objetivos. Você percebe que poderia ser o número 1 no registro social, ter a inteligência de um Einstein e o dinheiro de um Rockefeller e mais não alcançar seu objetivo? E você não pode ter nenhuma dessas coisas, mas ainda assim realizar todos os seus desejos, se apenas acreditar em mim. Quando foi feita a pergunta, qual é a obra de Deus, veio a resposta, para crer naquele que ele enviou. Isso não significa acreditar em Neville como homem, mas acreditar no que eu lhe digo. Divorcie o homem da mensagem e acredite em minhas palavras, pois eu e meu Pai somos um e as palavras que falo são as de meu Pai, que é Jesus Cristo. Conhecendo sua origem física, Jesus foi condenado por estar sempre na companhia de cobradores de impostos e pecadores. E quando lhe perguntaram de onde ele vinha, ele respondeu, se eu te contasse, você não acreditaria em mim. Quando perguntado, quem é seu pai? Ele respondeu, se você me conhecesse, você também conheceria meu pai, mas você não conhece nem a mim nem a meu pai. Meu pai é aquele que você chama de Deus. Eu conheço meu pai e você não conhece o seu Deus. Então pegaram em pedras e o apedrejaram, porque não acreditaram na sua origem última, e viram apenas a sua origem física. Nasci em uma pequena ilha chamada Barbados. Minha origem física pode ser verificada, mas minha origem última só poderá ser conhecida quando aquele que me enviou a revelar. Você sabia que a frase "o aquele que me enviou" é colocada nos lábios de Jesus 25 vezes no Evangelho de João, contudo, ninguém conseguia entender suas palavras, pois persistiam em ver a vestimenta física que ele usava, e não Deus, quem o usava. Exercite seu poder criativo. Prove a verdade das minhas palavras no fundo do seu ser, como esta senhora fez. Então você será chamado de não na superfície da sua mente, pois o drama das Escrituras é sobrenatural. Acontece enquanto você caminha pela terra, mas em uma região mais profunda da alma. Os discípulos, Pedro, André, Tiago ou João, não foram chamados enquanto pescavam. São estados simbólicos da mente que acreditaram no que ouviram e foram chamados nas profundezas da mente. Nenhum homem é chamado por causa de sua beleza facial, de sua posição social ou de riqueza, embora as igrejas os reconheçam aqui. Você já percebeu que os melhores bancos da igreja são sempre reservados para os ricos? Quando eu era menino, não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos um pouco de posição, então tínhamos nosso próprio banco. Todo domingo de manhã a mãe trazia sua ninhada para sentar naquele banco.
Hoje, bancos reservados ou comprados são coisa do passado, mas mesmo que o nome não seja permitido, ainda é uma lei não escrita em todas as chamadas igrejas adequadas reservar certos bancos para aqueles que têm grandes somas de dinheiro. E quando o ministro os vê lá, ele rasga o sermão preparado e diz-lhes o que querem ouvir, sabendo que se não o fizer, não voltarão para lhe dar mais dinheiro. Eu sei que isso é verdade. Na cidade de Nova York, o Hospital St. Luke's fica entre as catedrais de São João, o Divino e de São Tomás. Uma senhora deixou em testamento $2 milhões a São Tomás, se o bispo Manning morresse antes dela. Caso contrário, o hospital, administrado pela Igreja Episcopal, receberia o dinheiro. Bem, o velho sobreviveu a ela, então São Lucas ficou herdeiro de $2 milhões. Isso é o que acontece em todas essas chamadas igrejas corretas e não tem nada a ver com ser chamado ou conhecer o único Deus verdadeiro. Fui enviado para lhe dizer que a sua maravilhosa imaginação humana é o verdadeiro Cristo. Você provará isso a si mesmo se testar a si mesmo e ver se está se apegando à fé. Minha amiga se testou quando descobriu que estava privada de um amigo. Ela não tinha carro, dinheiro para um táxi ou topázio para vender, mas lembrando-se de minhas palavras, ela entrou e, ao se imaginar em minha casa, ela estava instantaneamente lá. Depois de passar no teste, ela é chamada. Esta senhora teve um sonho duplo, o que significa que a coisa foi resolvida por Deus e em breve acontecerá. Sendo duplicado, o sonho contém um duplo jato de verdade que dela passou na prova e entrou no círculo. Não sinto que demorará muito até que desapareça, sem deixar rastro. Isso não pode acontecer, entretanto, até que eu termine o trabalho que me foi confiado. Só então poderei pedir ao meu Pai que me devolva a glória que era minha, a glória que eu possuía antes que o mundo existisse. Eu, a imaginação, saí do Pai. Isso é pré-existência. Entrando no mundo, agora visto uma vestimenta de carne para formar um núcleo daqueles que acreditam em sua imaginação humana. Eles chegarão aos 70, depois aos 144, e continuarão a partir daí. Sinto-me reconfortado com a visão dela, pois indica que meu trabalho está concluído e que a partida acontecerá em breve. Acredite em mim. A história de como Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus é a história mais gloriosa já contada. Mas o homem deve ser constantemente lembrado de que este Deus é a sua imaginação e a potência do mundo. O poder infinito reside em sua imaginação. Você poderia estar na prisão e se imaginar livre. Acreditando na realidade do seu ato imaginal, não faria diferença para você como você seria liberado. Mas quando isso acontecer e você se encontrar onde imaginou que estava, você terá testado e reconhecido o poder infinito que você é, imaginando, você se liberta, e quando Deus o liberta, você é realmente livre. Jesus nunca violou a lei de César. Olhando para uma moeda, ele disse: Dai a César o que é de César. Se César quiser mais impostos, peça ao seu Pai Celestial que lhe dê mais dinheiro, imaginando que você o tem. Seu Pai Celestial, que habita dentro de você, tem o poder de libertá-lo, enquanto um Deus que se acredita estar do lado de fora irá escravizá-lo. No livro de 1 Samuel, é contada a história de como o povo, querendo ser como todos os outros, desejava ter um líder sobre eles. Então Samuel disse: Um rei tomará seus filhos para o seu exército. Ele levará suas servas, seus servos, suas filhas e seu dinheiro. E quando ele tirar tudo de você, ele vai levar você. Naquele dia ele o escravizará como fez com todos os outros. Então você clamará para ser salvo de um Deus de sua escolha, mas naquele dia não terei ouvidos para ouvi-lo. Apesar do aviso, o povo escolheu Saul, que os escravizou exatamente como o profeta Samuel havia predito. Você quer um rei? Um ditador? Um salvador do lado de fora? Você é livre para escolher um, mas eu profetizarei para você, e qualquer poder fora de você o escravizará. Sabendo que ele personifica o poder infinito, Jesus voltou-se para aqueles que o capturaram e disse: Vocês acham que não posso orar agora a meu Pai e ele me enviará mais de 12 legiões de anjos? Mas como então a Escritura pode ser cumprida,
que assim deve ser. Vim ao mundo prometendo àquele que me enviou, que sou eu mesmo, que me sujeitaria a todas as limitações da carne e beberia o cálice da experiência, até que o tempo provasse que sou Deus e possuo o mundo. Sabendo quem sou, tenho o poder de invocar 12 legiões de anjos, mas beberei esta experiência até a última gota. Então, tendo feito exatamente o que fui incumbido de fazer, retornarei àquele que me enviou, que dirá: Entra, meu servo fiel, na alegria do Senhor. E não há alegria como ser mais uma vez reincorporado ao corpo do amor. Agora, vamos entrar no silêncio. Neste texto, Neville Goddard fala sobre o poder da imaginação humana e a conexão entre a imaginação e a divindade. Ele menciona que a verdade está dentro de cada pessoa e que o poder da imaginação é o verdadeiro Cristo. É descrito no texto como a fé na imaginação pode superar obstáculos e realizar desejos. Ele enfatiza a importância de acreditar na palavra que ele compartilha, que é a palavra de Deus, personificada como Jesus Cristo. Também destaca que o poder da imaginação é superior a qualquer poder físico ou social. Ele encoraja todos nós a testar e aplicar essa verdade em suas vidas para alcançar a liberdade e a realização. Neville acredita que sua missão está quase completa e que em breve ele retornará ao corpo do amor.